Bom dia, meus queridos e minhas queridas, bom domingo para todos. Bem-vindo a mais um React aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e nas páginas Amaury de Paula Santos. Venho trazer para vocês informações sobre o mercado da bola, as prováveis escalações de Flamengo e Red Bull Bragantino, com cortes aí da ESPN, Vene Casagrande e toda a sua trupe. Chegou até aqui, deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscreva, ajude no nosso crescimento. Canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Fiquem com o vídeo. Volta agora para falar do Flamengo. Agora há pouco a gente falava do Palmeiras que voltou a vencer, ainda na ressaca pela eliminação. Na Libertadores da América, a ressaca do Flamengo é positiva pela classificação. Lá em La Paz, heróica, com dificuldades, mas conseguiu estar na próxima fase da Libertadores da América contra o Peñarol. E o torcedor do Flamengo esperando, obviamente, por reforços. E é isso que tem acontecido, que vem acontecendo e que vai acontecer. É o que está acontecendo, na verdade. A gente tem uma tela, inclusive, para falar. Tá aí, ó. Isso é uma reportagem que está no nosso site, espn.com.br, com mais informações sobre Alcaraz. O Flamengo acerta com Alcaraz. Aliás, é uma coincidência. Carlos Alcaraz. Mas não joga tênis, não. Joga futebol, viu, Pascoal? E é bom jogador, né? Ó, que será a contratação mais cara da história do clube. Mais de 111 milhões de reais que o Flamengo vai pagar ao Southampton. Não é isso? E tem aí, ó. Quem é Carlos Alcaraz, argentino que reforça o Flamengo? 21 anos, meio campista. Começou lá no Racing de Avejaneda, de Vinhas, muito bem. Né? Jogou com ele na seleção brasileira. Flamengo em busca de reforços, Pascoal. Não, eu acho muito positivo, né? Me assusta um pouco o valor final da contratação do Alcaraz, né? Entre 17 e 19 milhões de euros, né? Sem as bonificações. Tendo bonificações, pode ultrapassar. E se você fala isso, dá quase 120 milhões de reais. É dinheiro, hein? Puxa vida! Jesus, se isso é dinheiro. Então, é uma contratação boa. É uma contratação de um jogador que ainda é muito jovem e tem muito para apresentar vestindo a camisa do Flamengo. Eu acho que é até possível que o Flamengo consiga uma revenda de um jogador tão jovem assim. Se jogar uma temporada ou 2 temporadas, é bem possível que ele encontre mercado no exterior num retorno. Agora, quanto ao Alexandro, o Alexandro esperava uma proposta europeia. Teve uma conversa com o São Paulo Futebol Clube e não se acertou com o São Paulo. E, por sua vez, o Flamengo entrou para buscar essa contratação. Com o Vinha machucado, não tem outro lateral esquerdo, só tem o Ayrton Lucas, que fez um jogo muito ruim na altitude. O time precisa de resultado, tem eleição no final do ano. Também tem isso. O mesmo vale... Cebolinha também com problema de lesão. Tem muitos aspectos, né? O Cebolinha machucado, precisa de uma reposição, de atacantes. Eu acho que o Flamengo age corretamente. Se tem dinheiro para gastar 120 milhões de reais na contratação do jogador, se o balanço do Flamengo permite isso, então que isso seja feito, né? Porque o Flamengo é gigante e esse dinheiro será obtido de volta com bilheteria e todas as outras arrecadações que o Flamengo pode ter para o seu clube. Agora, que o jogador... É certeza que ele vai ser o craque do time? Vai jogar bem? Não era com a Arrascaeta e nem é com ele. Porque a gente não sabe como é que ele vai se sentir vestindo a camisa do Flamengo, como é que ele vai se sentir estando entre os jogadores do Flamengo. É tudo uma questão de adaptação. Como ele é muito jovem, a adaptação pode acontecer mais rapidamente. E eu espero que ele tenha muito sucesso jogando pelo Flamengo. O melhor elenco da América do Sul faz 2 contratações sensacionais, né? São 2 jogadores expressivos para o time do Flamengo. E olha que o Flamengo não tinha 7 para jogar na altitude, né? Sem 7. E ainda conseguiu a classificação, tomou um gol só. E o Tite teve lá um problema cardíaco e a gente espera que ele consiga se recuperar, que volte rapidamente, né? Zé Elias. Não, eu acho que vem para transformar esse grupo mais forte, né? Eu acho que o Tite vai ganhar mais opções, porque o Alcaraz joga pelos lados, joga por dentro também. Eu acho que é uma opção a mais na questão do Arrascaeta. Até hoje o Flamengo não encontrou um substituto à altura pro Arrascaeta. Talvez o Alcaraz consiga fazer esse trabalho, né? Dar um pouquinho mais de qualidade técnica quando falta o Arrascaeta, um jogador com aqueles dribles curtos, com velocidade, com aproximação na área.
E o Alessandro vem num momento oportuno, né? Caso realmente ele se confirme a contratação, o time que só tem um lateral esquerdo, que é o Ayrton Lucas, e que tem uma característica. E coincidência não, essa característica para o Tite às vezes não lhe agrada, né? Porque o Tite é o time do equilíbrio, é o time que ataca, defende, tem a mesma qualidade para tanto para atacar como para defender. E o Ayrton Lucas tem um pouquinho esse déficit esse pequeno problema na questão da parte defensiva. E o Alexandre vem para tentar suprir isso daí, e a ausência do Vinha, né? Que dava essa opção ao Tite. Né? A gente está falando do pacote de reforços. Aqui embaixo, inclusive, podemos esquecer de citar o Michael. Esse já chegou, já assinou e já foi apresentado. O Flamengo, no modelo associativo, vive num mundo paralelo e muito feliz, se comparado aos outros clubes, né? O Pascoal citou, por exemplo, São Paulo quis contratar o Alexandre. Não teve dinheiro, né? O São Paulo tem estruturas financeiros e tal. O Flamengo vai lá, contrata com muita facilidade, traz jogadores jovens por um valor astronômico. Nenhum outro clube da América do Sul, a não ser um clube que queira... Botafogo, talvez. O John Textor investindo ali, mas aí é uma holding de clubes, etc. São 300 Você está falando no modelo associativo. Associativo. Né? Sim. Né? Que é uma SAF para estar investindo, para valorizar a marca, para subir colocação do time nas competições, para aumentar o status da equipe, para valorizar os outros jogadores do elenco, que é uma coisa que o Flamengo não precisa. Porque o Flamengo arrecada muito. Né? Então ninguém pode fazer esse tipo de contratação. É a janela mais forte, mais uma vez, de transferências do futebol brasileiro. A anterior foi a do Botafogo, essa é a do Flamengo, nenhuma novidade, por enquanto é a do Flamengo. Traz o atacante de velocidade, traz o lateral experiente com capacidade de marcação que o elenco não tem, traz um outro meia para o Tite poder escalar diversas vezes. Até quando vi que contratou o Caras por esse valor, até falei com o Zé, será que a Arrascaeta vai embora mais para frente, tem algum planejamento? Mas também é bom ter um jogador de 21 anos com tanto potencial já no clube para ir se adaptando, porque não precisa chegar e jogar, porque o Flamengo tem quem chega, joga e resolve ali, se o time tiver com o elenco à disposição. Então, esperar para ver, assim, é um jogador novamente de talento. O Alcaraz já chegou ainda, pode ter o Gonçalo Plata, né? Que é bom jogador, mas vai precisar segurar as rédeas dele, né? Você sabe, né? O Gonçalo Plata algumas confusões. Parceiro do Arboleda. Tem razão, na seleção do Equador eles fizeram barulho. E o Arboleda não voltou. Mas joga bola. E tá até aqui, ó. O Michael já pode estrear de repente amanhã. Amanhã o Flamengo joga com o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Aí no meio de semana tem jogo pela Copa do Brasil e o Tite pode, de repente, enquanto jogadores vão se recuperando, o próprio Tite também, tomara se recupere. Sim. Mas esses jogadores que vão chegando, pode já indo adaptando os jogadores para o jogo da Libertadores, que é só no meio de setembro. O primeiro jogo contra o Peñarol. O jogo um é na terceira, outro na última semana de setembro. Vamos ver as datas que vão ser definidas ainda. Você vê, traz um Michel, o jogador de lado de campo, esquerda, velocidade... Cebolinha. Tinha o Cebolinha. Cebolinha. Quem perde um jogador do nível do Cebolinha e contrata, agora eu vou repor. Isso não existe, o Palmeiras não pode fazer, o de Sobel pode reclamar. Ou se pode fazer, não quer fazer. Né? Ninguém pode fazer isso. E o Flamengo vai, como disse o Zé, tornando o elenco cada vez mais forte, com opções para quando perde jogadores, para quando jogadores vão para a data FIFA. O Michel não vai para a data FIFA. O Michel é um jogador acima da média no futebol brasileiro, se vier bem. É um jogador ainda mais identificado com o clube, né? O 12º jogador do Gabriel Jesus. O Alexandre, por exemplo, Felipe Luiz até hoje não tem substituto e era normal Bruno que não tivesse. Henrique, Luiz Ara, desculpa te interromper, claro. Que eu preciso chamar um intervalo, a gente volta já. Desculpa, Bino. Não tem nenhum problema. Verdade, valorizar demais essa garotada. Inclusive o Matheus Gonçalves, ele ainda pode ser vendido pelo Flamengo. Nessa noite, o Red Bull Bragantino, que veio ao Rio de Janeiro para encarar o Flamengo amanhã pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria vai conversar com o Flamengo, com os representantes do atleta. O Red Bull Bragantino ainda tenta a contratação desse atleta. Dito isso, parabéns aos garotos, a todo mundo do Flamengo, pelo título mundial inédito no futebol brasileiro, em cima do Olympiacos, que é uma boa equipe. E por falar em correr, cara, uma curiosidade sobre o Luiz Araújo. Ele foi o atleta do Flamengo que mais correu na altitude, um dos que mais sentiu os efeitos colaterais da altitude. E eu tive a informação que ele percorreu 10 quilômetros na partida. Na altitude, isso é muita coisa. Muita coisa. Parabéns ao Luiz Araújo pela partida que ele fez diante do Bolívar, mesmo sofrendo bastante. E ele vai ser titular no jogo contra o Red Bull Bragantino, porque o Matheus Bach
na ausência do técnico Tite, que está se recuperando, está de repouso depois de ser hospitalizado por conta de uma arritmia, Matheus Bach, ele esboçou o time titular nesse sábado para pegar o Red Bull Bragantino. E ele esboçou o seguinte: Rossi no gol, Wesley retornando ao time depois de uma lesão muscular, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira na lateral esquerda. Alan voltando ao time titular, Pulgar ao lado dele como volante e Gerson finalizando o meio de campo. E a trinca ofensiva: Luiz Araújo de um lado, Michael do outro e Bruno Henrique centralizado como se fosse um atacante falso 9, digamos assim, no lugar do Carlinhos. Então, esse é o provável time do Flamengo para pegar o Red Bull Bragantino e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com esse time? Fariam alguma mudança? Lembrando, é um time que está extremamente desgastado, isso precisa ser levado em consideração. E o Michael sendo titular, para mim, obviamente, é a grande novidade. Primeiro jogo dele nesse retorno ao Flamengo e já como titular. Quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Vamos agora para o pacotão de reforços, porque a diretoria, na figura de Marcos Braz e Bruno Spindel, pretende viajar à Europa, tá, para buscar os reforços do Flamengo. O famoso mochilão. Pelo visto, é o último mochilão que o Marcos Braz fará. Não sei o Bruno Spindel, se ele continua ou não ano que vem, mas o Marcos Braz não vai continuar na próxima temporada na diretoria do Flamengo. E essa será a última viagem dele, a última Eurotrip dele como dirigente do Flamengo, para buscar Alexandro, lateral esquerdo, que está em Portugal, Carlos Alcaraz, jogador do Southampton, e também, não sei se ele vai buscar o Gonzalo Plata. Não sei como é que vai ser a logística do Gonzalo Plata, eu sou bem sincero. Mas Alexandre e Carlos Alcaraz, a ideia é que eles busquem, entre aspas, esses jogadores lá na Europa. Alexandre, já falei aqui para vocês. Jogador bem encaminhado, lateral esquerdo, 33 anos, contrato de 2 anos e meio até dezembro de 2026. As partes já têm um acordo, estão trocando a documentação para poder oficializar e, enfim, ele ser anunciado como reforço do Flamengo. Carlos Alcaraz, negócio muito bem encaminhado também, bem próximo de ser fechado. Apenas, vamos lá, só para contextualizar, o Flamengo vai pagar 18 milhões de euros ao Southampton, um pouco mais de 110 milhões de reais para contratar esse jogador de 21 anos. Além disso, vai envolver um atleta na negociação. Ainda não está definido se esse atleta será o Vitor Hugo ou não. Boa chance de ser o Vitor Hugo, por empréstimo com opção de compra. E esse jogador ele não vai para o Southampton, ele vai para, deixa eu ler aqui, Gaziantep, da Turquia. Esse Gaziantep ele faz parte do grupo dono do Southampton. Então depende muito, assim, do atleta querer também. Então, enfim, eles estão por detalhes. A verdade é essa, questão de, enfim, tempo desse jogador ser contratado. E a informação que eu tenho é que o contrato do Carlos Alcaraz, se for fechado, vai ser até 2029. Eu li a imprensa internacional dizendo que vai ser até 2028, mas a informação que eu obtive no Flamengo é que é até 2029. Outro jogador que também está muito próximo do Flamengo é o Gonzalo Plata, esse sim, com contrato até dezembro de 2028. O Gonzalo Plata, a informação que eu tenho é que os jurídicos já trocaram a documentação, é algo mais adiantado. O Flamengo vai comprar um pequeno percentual desse jogador, cerca de 30%, e vai colocar metas, que aí ele batendo essas metas, o Flamengo é obrigado a comprar mais percentual junto ao Saad, lá de Dubai. Então o Flamengo preparando um pacotão de reforços. Também tinha a expectativa de um lateral direito, mas o Flamengo tirou o time de campo na busca por um lateral direito depois que a negociação do Wesley com a Atalanta subiu no telhado. Então não faz o menor sentido o Flamengo fazer investimento para contratar um jogador para a posição que já tem 2. E um deles, na visão da diretoria e também do técnico Tite, tem um grande potencial, que no caso é o Wesley. Isso o próprio Tite disse na última entrevista coletiva, que o Manchester United entrou em contato com ele para fazer consultas sobre o Wesley. Então, de fato, não tem a menor necessidade agora do Flamengo contratar um lateral direito. Eu acho que está certo o Flamengo contratando Carlos Alcaraz, um jogador que faz várias funções no meio de campo. Alexandre tinha que contratar um lateral esquerdo
Não dá para ficar só com Ayrton Lucas, obviamente. E o Carlos Alcaraz é um jogador de ponta que o Tite sempre pediu. Um jogador que vai reforçar na visão da comissão técnica e, obviamente, da diretoria. São jogadores de alto investimento, é claro, mas o Flamengo precisava ir ao mercado reforçar o elenco. Sobretudo após perder Cebolinha e vinha por tempo indeterminado. É isso, galera. Falamos aí nos últimos dias que o Flamengo era o favorito para contratar o lateral esquerdo ex-Juventus, certo? Pois na manhã desse sábado o martelo foi batido. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa da família do Alexandro e essa pessoa afirmou que já há um acordo fechado. O Alexandro será jogador do Flamengo até dezembro de 2026 e se no último ano de contrato disputar pelo menos 50% dos jogos, terá esse vínculo prorrogado até 2027. Atleta ex-seleção brasileira que defendia a Juventus nas últimas 9 temporadas e estava livre no mercado desde 30 de junho. Até por isso ele chega sem custos. Rubro-negro vai gastar algo entre 1 milhão e 300 mil reais por mês de salário, direitos de imagem e também luvas. O São Paulo, que era o grande favorito para contratá-lo em outros tempos, nunca chegou perto dessa proposta. A melhor oferta que o São Paulo fez foi de Dog Chow, ótimo começo. mensais. O Alexandro fez força para jogar no tricolor, mas entendeu a oferta do São Paulo como muito baixa. Essa disposição em jogar no São Paulo tem a ver com o fato dele, do pai dele e do irmão serem são paulinos fanáticos. Queria destacar que o Tite teve papel importante para a contratação do Alexandro. Primeiro porque colocou Davi Luiz e Felipe Luiz para conversarem com o Alexandro. Depois, o filho do Tite, que é seu auxiliar técnico, ajudou bastante nas tratativas e na resolução dos problemas. Alexandro, que vinha mantendo a forma física e deve se colocar à disposição do Flamengo já na próxima semana. Ele chega para o lugar do Matias Vinha, que se contundiu e só volta na próxima temporada. Por falar no Tite, recebeu alta nesse sábado. Você vai lembrar que depois do jogo... Não estou falando que seja um grande trabalho, porque não é. Não é. Mas é um trabalho ok, assim. A discussão é quem poderia vir para o lugar do Tite caso o Tite caia. Que não vai acontecer, isso não vai acontecer, mas caia imediatamente, tá? Gonçalo Plata, se viesse, vai levar muito o nível do elenco, concordo com o Lohan, mas aí, Lohan, é o seguinte, o Flamengo vai ter 3 jogadores do lado direito. O Gerson vai ter que jogar no lado esquerdo. E tudo bem, o Gerson já jogou dessa forma, inclusive no Olympique de Marselha, com o Jorge Sampaoli, pelo lado esquerdo, ofensivamente. Ele pode jogar essa função. Tá tudo certo, tá? Agora, Plata, Michael e Luiz Araújo rendem mais pelo lado direito, tá? Deixa eu ler aqui o Fabrício Bandeira, mas com o Mundial do ano que vem, se realmente tiver, vai precisar de elenco mais robusto. Exatamente, por isso o Alexandro seria importante. Vale lembrar que o Alexandro pode jogar como zagueiro também, tá? Pelo lado esquerdo. Ele pode jogar como zagueiro pelo lado esquerdo também. Não é um jogador que vai se limitar a atuar só como lateral. Ele pode jogar como esse lateral, como esse zagueiro pelo lado esquerdo também. Embora seja um lateral melhor do que zagueiro. Inclusive, o Alexandro não é um jogador de chegar à linha de fundo, tá? É lá mais, como se fala hoje, um lateral construtor de jogo, gerador de jogo, tá? Ele não é necessariamente um jogador de chegar à linha de fundo, não é o perfil do Ayrton Lucas, por exemplo. É mais um perfil do Felipe Luiz, tá? Pedro Caixê tá falando do Leandro Alves. Cara, Pedro Caixê acumula fracassos no Red Bull Bragantino. É um bom técnico, fez bom trabalho no México, péssimo trabalho na Escócia. É um bom técnico, cara, mas vem fracassando no Red Bull Bragantino. Eu acho, pelo menos. Eu acho que é um bom técnico, tá? Mas acho que vem fracassando ali no Red Bull Bragantino, clube no qual o nível de exigência também é muito diferente. Muito diferente. É um clube sem torcida, sem camisa, sem tradição. Então o nível é muito diferente, de exigência até, né? Mas um abraço para você. O Jackson Pereira está falando aqui, deixa eu só ler o Jackson, que o Michel joga muito bem do lado esquerdo. Embora, aí eu estou falando sobre o Al Hilal, exatamente o que você está falando, né? Um jogador que atua mais pelo lado direito, no Al Hilal, né? Ele pelo lado direito, mal como centralizado, e o Salem Aldalsari aberto pelo lado esquerdo. O Mitrovic sendo o centroavante, tá? Jogava dessa forma. Flaviano Freire falando que o Pedro Caixinha é bem limitado. Não acho limitado, mas acho que não seja técnico para o Flamengo. Não é técnico para o Flamengo. Pelo menos pelo que está mostrando no Red Bull Bragantino.
É um bom técnico, volto a repetir, mas o Flamengo tem que exigir mais do que bom, tem que ser ótimo. E eu não acho o trabalho dele ótimo no Red Bull Bragantino, longe disso. Pode, Luiz, o Alcaraz pode jogar um pouco mais avançado. A posição ideal dele é a posição do De La Cruz, um segundo homem no meio de campo. Pelo menos é a posição em que eu acho que o De La Cruz rende mais, um segundo homem no meio de campo. Mas ele pode, em caso de necessidade, jogar na posição do Arrascaeta, tudo certo, né? Esse ano está muito mal, Pedro Caixinha. Lohan, você tem toda a razão, está muito mal, está muito ruim. O Flamengo se classificou. Se o Flamengo tivesse sido eliminado, a gente pode até discutir, mas não foi o caso. O Flamengo se classificou. Então a gente tem que, eu não diria enaltecer, mas pelo menos fazer ressalvas em relação ao trabalho do técnico Tite. Para mim, o trabalho do Tite é ótimo, é olhar o resultado, histeria de torcedor antes, está falando aqui o Camilo. Né? Vale lembrar que o canal, vou lembrar hoje no canal, Deus abençoe, seja membro do canal então identificado, seja membro do canal e junte-se a nós na nossa comunidade no Telegram, tá bom? E mandem superchats aqui para ajudar o canal também, a gente está com uma audiência razoável, né, de 323 pessoas nesse momento, vamos chegar longe hoje, tá? O Lohan Portillo está falando aqui, a Flá Mimimi não tem moral para exigir treinador. É emocionada e impaciente. Para ela, todo mundo é baga e não presta. Eu acho que você tem um ponto. Você tem um ponto aí, cara. Eu pergunto, qual técnico seria o ideal? Qual técnico? Nenhum presta, cara. Eu fiz uma live com o Raí ontem, espetacular. Foi na hora da apresentação do Michael. Eu não tinha me ligado nisso, então não deu audiência e tal. Mas, cara... qualquer técnico que vem não presta, só presta o Jorge Jesus, fica difícil. Fica muito difícil. Você argumentar, inclusive. Veja, eu não estou defendendo o trabalho do Tite, eu não defendo o trabalho de ninguém. Eu só acho que precisa de tempo, tá? O Zanelli manda um superchat para a gente, depois de tantos técnicos demitidos pós Jorge Jesus, não é hora de mudar o olhar na direção dos jogadores, os quais, em regra, cometem erros primários. Não é possível que nenhum técnico sirva para o Flamengo. É o que eu estou falando aqui, Zanelli. Muito obrigado, Deus te abençoe aí. Obrigado pelo superchat. Cara, não dá. Né? Senão a gente vai ficar numa roda viva eterna. Você pode não gostar do trabalho do Tite, está tudo bem. Agora, Domenech não servia, Rogério Ceni não servia, Sampaoli não servia, Paulo Souza não servia, Dorival não servia. Então, eu não sei. Eu não sei, cara. Eu não tenho como dizer para vocês o técnico ideal, porque eu não sou de ficar indicando técnico. Todo mundo fala do Carlos Carvalhal, cara. O Carlos Carvalhal nunca treinou um time grande. Como é que seria se ele chegasse ao Flamengo? Acho que seria complicado, né? O Jonas está falando aqui que não conhece bem esse Alcaraz. Posso falar sobre ele sim, cara. É um bom jogador, vale a pena. Ele é um jogador, um segundo homem de meio de campo, não necessariamente um jogador para atuar na frente dos zagueiros, tá? É um bom jogador, cara. É um jogador para atuar na posição do De La Cruz, um excepcional jogador de nível Premier League, tá? O Arthur Jorge é mais técnico do que o JJ, o Alexandre Kruger está perguntando. Eu não acho o JJ mais técnico, né? O JJ está fazendo um grande trabalho do Al Hilal, né? Fala, meus queridos e minhas queridas, trazer as últimas atualizações para vocês. O Palmeiras venceu o Cuiabá ontem e o Fluminense finalmente saiu do Z4. Olha só, após as rodadas de Libertadores e Copa Sul-Americana no meio da semana, o Campeonato Brasileiro está de volta. E a 24ª rodada começou no sábado ontem, com 3 jogos. O Palmeiras venceu e por isso o Flamengo terá que golear o Red Bull Bragantino hoje, se quiser sair, né, na 4ª posição e assumir aí o 3º lugar. Trazer a tabela atualizada para vocês. Botafogo é o primeiro com 46, segundo Fortaleza com 45, terceiro Palmeiras com 44, quarto Flamengo com 41, o quinto Bahia com 38, sexto São Paulo com 38, sétimo Cruzeiro com 37, oitavo Atlético Mineiro com 30, o nono Atlético Paranaense com 29, décimo Vasco da Gama com 28, 11º Juventude com 28, 12º Red Bull Bragantino
27, 13º Internacional com 25, o 14º Criciúma com 25, 15º Grêmio com 24, 16º Fluminense com 24. Fluminense saiu da zona da degola por enquanto. 17º é o Vitória com 22, 18º Corinthians com 22, 19º Cuiabá com 18 e o 20º Atlético Goianiense com 18 pontos. Na abertura da rodada do sábado, o Atlético Goianiense recebeu Juventude em Goiânia e venceu por 2-1. Na sequência, o Palmeiras não deu chances ao Cuiabá e venceu por 5-0, atuando em São Paulo. E por fim, Fluminense foi até Belo Horizonte e saiu vitorioso contra o Atlético Mineiro por 2-0. Assim, as equipes da Laranjeira deixou a zona do rebaixamento. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações!